Eu achava que conhecia André. A gente namorou por quase 3 anos antes do casamento. E durante esse tempo, ele sempre foi o tipo de homem previsível. Calmo, centrado, atencioso. Eu costumava achar reconfortante essa estabilidade. Mas depois que nos casamos, percebi que estabilidade pode facilmente se transformar em controle. A lua de mel era para ser uma pausa, uma recompensa depois de meses planejando cada detalhe do casamento. André escolheu o destino, uma pousada à beira-mar afastada da cidade, para ficarmos longe de tudo e de todos. Foram as palavras dele. A viagem levou cerca de 4 horas, atravessando estradas estreitas e sinuosas, cercadas por mato e penhascos. Eu tentei puxar conversa no caminho, mas ele parecia concentrado demais na direção, respondendo só com monossílabos. Quando chegamos, o céu já começava a escurecer. A pousada era pequena, de madeira antiga, e o som do mar batendo nas pedras se misturava ao farfalhar constante do vento. Doralice, a dona, nos recebeu na porta. Uma mulher simpática, de uns 60 anos, com olhos cansados. "O quarto de vocês é o número 7, disse. "Último do corredor, vista para o mar." O quarto era bonito, simples, com cheiro de madeira e maresia. A janela dava para um penhasco e lá embaixo o mar quebrava com força. André olhou em volta e sorriu satisfeito. Isolado. "Perfeito pra gente, né?" Disse abraçando-me por trás. Sorri de volta, mas algo naquela frase me fez sentir presa. Isolado. Nos primeiros dias, André estava sempre por perto. Se eu ia até a varanda, ele vinha atrás. Se eu dizia que queria caminhar na praia, ele insistia em ir junto. Às vezes parecia gentil, outras sufocante. Tudo o que eu fazia era acompanhado, medido. Até o silêncio era compartilhado. No café da manhã ele controlava os pequenos detalhes. Quantas torradas eu pegava, o quanto de café colocava na xícara se eu comia devagar demais. E quando eu o questionava, ele só dizia com aquele tom calmo demais: "É que eu te conheço, Clara. Você sempre se esquece de comer direito." Soava como cuidado, mas tinha algo no jeito como ele olhava para mim, firme, avaliando, que me fazia sentir observada. Na segunda noite, chovia. Ficamos no quarto e André colocou um filme qualquer na TV. Eu tentava me concentrar, mas só ouvia o som da chuva batendo nas janelas. Quando o filme acabou, ele me puxou para perto e disse que era bom estarmos longe de tudo, sem distrações, sem ninguém por perto. Aquela frase me ficou presa na garganta. Sem ninguém por perto. Na manhã seguinte, fui até o refeitório antes dele acordar. Queria um pouco de silêncio sozinha. A sala estava quase vazia, exceto por um homem sentado perto da janela, lendo um jornal amassado. Tinha cabelo castanho escuro, barba por fazer e uma expressão tranquila, diferente da de André. Quando eu passei por ele, ele levantou o olhar e sorriu de leve. "Bom dia", disse, a voz rouca, meio sonolenta. Respondi um bom dia, tímido, e sentei 2 mesas adiante. Mas por algum motivo me senti observada. Não de um jeito invasivo, mas como se alguém finalmente tivesse me notado. Quando André chegou, eu fingi estar distraída com o café. Ele se sentou, colocou a mão sobre a minha e perguntou: "Dormiu bem?" Assenti. Ele não percebeu, ou fingiu não perceber, que eu evitava encará-lo. Mais tarde, fomos caminhar na praia. O vento estava forte e o mar parecia pesado, cinza. André falava sobre o futuro, sobre como queria reorganizar o apartamento quando voltássemos, talvez trocar os móveis da sala, instalar câmeras de segurança porque é sempre bom se prevenir. Eu apenas ouvia, tentando imaginar se aquela vida planejada em detalhes era mesmo o que eu queria. Quando voltamos, o mesmo homem do café da manhã estava na areia, andando devagar, com as mãos nos bolsos. Ele passou por nós e disse algo como: "A maré está subindo rápido hoje." André respondeu apenas com um aceno frio. Eu olhei para o homem. Lucas foi o nome que ouvi quando a dona da pousada o cumprimentou de longe. E ele sorriu de novo, quase imperceptível. À noite, depois do jantar, fui até a varanda fumar um cigarro escondido. André odiava o cheiro. Ele dizia que o fumo me deixava feia. Fiquei ali em silêncio, ouvindo as ondas e tentando respirar fundo.
Foi então que percebi alguém na varanda ao lado, separado apenas por uma divisória de madeira fina. Achei que era a única que não conseguia dormir. A voz era dele, Lucas. Virei o rosto e o vi encostado na parede com uma taça de vinho na mão. "Desculpa", falei, meio envergonhada. "Eu só precisava de um ar. Esse lugar parece feito pra gente se sentir preso", ele disse olhando para o mar. A frase me atingiu de um jeito estranho. Ele não sabia nada sobre mim, mas parecia entender exatamente o que eu estava sentindo. Ficamos ali por alguns minutos falando pouco. Ele contou que trabalhava com fotografia e que estava ali sozinho, para se desconectar. "E você?", perguntou. "Lua de mel?", assenti. "É, lua de mel." Ele riu, um riso baixo, quase melancólico. "Deve ser bom ter alguém." Pensei em dizer que sim, mas não consegui. Em vez disso, mordi o lábio e olhei para o chão. A conversa acabou ali, e eu entrei antes que André acordasse. Mas aquela noite foi diferente. Quando me deitei ao lado do meu marido, senti um vazio enorme. Uma distância que nenhuma cama poderia preencher. O som das ondas parecia mais alto, o ar mais frio. Nos dias seguintes, comecei a notar Lucas por todo canto. Descendo as escadas, lendo perto da lareira, sentado sozinho no café. Às vezes nossos olhares se cruzavam e eu desviava rápido. Outras vezes ele apenas me observava em silêncio, com uma expressão que eu não sabia se era curiosidade ou desejo. André parecia não perceber ou fingia não ver. Ele estava cada vez mais metódico. Controlava horários, refeições, até o modo como eu arrumava a cama. Se eu mudava algo de lugar, ele ajeitava de volta sem dizer nada. Mas aquele silêncio dele era o que mais me assustava. Uma noite, enquanto ele dormia, levantei e fui até a varanda. O vento estava gelado. As cortinas do quarto ao lado balançavam com a luz fraca de um abajur aceso. E por um momento, vi uma sombra se mover lá dentro. Lucas estava de pé, olhando para fora na minha direção. Ficamos assim por um instante. Só o som das ondas e aquele olhar atravessando o escuro. Não sei o que passou pela minha cabeça naquele momento. Talvez fosse solidão. Talvez fosse a necessidade desesperada de sentir algo diferente. Mas pela primeira vez desde o casamento, eu senti que respirava. Naquela noite, mal consegui dormir. André estava ao meu lado, respirando fundo, com o braço pesado sobre a minha cintura. Mas o toque dele me parecia distante, automático, como se fosse apenas um gesto aprendido. Fiquei olhando o teto, contando os segundos entre o som das ondas lá fora. E sem entender direito por quê, comecei a chorar em silêncio. Nos últimos dias, cada palavra de André vinha carregada de algo que eu não sabia nomear. Uma mistura de paciência ensaiada e frieza. Ele dizia coisas como, "Você precisa descansar mais", ou "Parece cansada, Clara." Mas o jeito como falava era o mesmo tom que alguém usaria para avisar que está sendo observado. Na manhã seguinte, ele insistiu para irmos até a cidade vizinha, comprar vinho e alguns petiscos. Eu disse que estava com dor de cabeça. Ele não discutiu, só assentiu e saiu com o carro da pousada. "Volto antes do almoço", disse antes de fechar a porta. Foi a primeira vez em dias que eu fiquei realmente sozinha. Abri as janelas. O ar do mar entrou frio, úmido, e pela primeira vez o quarto pareceu respirar junto comigo. Tomei um banho demorado e vesti uma camisa leve, o cabelo ainda molhado caindo sobre os ombros. Fiquei um tempo sentada na cama, sem saber o que fazer com aquele silêncio. Então ouvi uma batida suave na divisória da varanda. Levantei devagar e vi Lucas do outro lado apoiado na parede, com o mesmo olhar calmo. "Achei que você já tivesse ido embora", falei. Ele deu um meio sorriso. Eu ia, mas acabei ficando mais um dia. Ficamos em silêncio por alguns segundos. O som das ondas era o único ruído. Depois ele perguntou com uma naturalidade que me desmontou: "Tá tudo bem entre vocês?" A pergunta me pegou desprevenida. Tentei rir, mas saiu fraco. Por que não estaria? Ele deu de ombros olhando o horizonte. "Você tem o olhar de quem quer estar em outro lugar." Aquela frase me atravessou. Me senti exposta, como se ele tivesse lido algo dentro de mim. Não respondi. Ele se virou para mim devagar e disse: "Se quiser conversar, estou no quarto ao lado." E voltou para dentro. Fiquei ali parada, o coração disparado. Senti culpa, medo e um impulso que me envergonhava. Pensei em André.
em como ele planejava cada gesto, cada palavra, cada silêncio, e pensei em Lucas, que me olhava como se eu fosse alguém viva de novo. Durante o almoço, fingi para Doralice que estava tudo ótimo. Ela perguntou se o marido tinha saído para pescar e eu confirmei, inventando um sorriso. Quando subi de volta para o quarto, a porta do número 6 estava entreaberta. Eu devia ter seguido, fechar a minha e fingir que não vi. Mas algo dentro de mim já tinha passado desse ponto. Bati de leve. Lucas. Ele apareceu na porta com o cabelo molhado, usando uma camiseta escura e um olhar curioso. Achei que não fosse vir. Entrei sem responder. Não sei ao certo como aconteceu. Só lembro do som do vento batendo nas janelas, do cheiro de vinho e do toque dele. Diferente, quente, humano. Nada no que fiz pareceu certo, mas também não parecia errado. Era como se eu tivesse esquecido de respirar por tanto tempo que, naquele instante, o ar voltasse aos meus pulmões. Quando saí do quarto, o sol já começava a cair. O corredor estava vazio e o silêncio parecia mais espesso. Entrei no quarto e fiquei parada diante do espelho, tentando me reconhecer. André voltaria a qualquer momento e eu precisava apagar tudo, mas algo dentro de mim tremia. Não era culpa, era medo. Naquela noite, André estava animado, falando sem parar sobre o caminho de volta, sobre como o carro tinha pegado bem na serra, sobre um restaurante que queria experimentar na viagem. Eu apenas sorria e respondia com monossílabos. Ele parecia não notar nada, até que, quando fui ao banheiro escovar os dentes, vi pelo espelho o reflexo da janela entreaberta e percebi, do lado de fora, um vulto. Alguém parado na varanda, imóvel. Meu coração quase parou. Caminhei devagar até a janela, mas quando olhei não havia nada. Só o som das ondas. Na manhã seguinte, Lucas não estava no café, nem na praia, nem no quarto. Achei estranho, mas tentei agir naturalmente. Quando Doralice passou pelo corredor, perguntei casualmente: "O hóspede do quarto 6 já saiu?" Ela parou confusa. "Quarto 6? Tá vazio, minha filha." "Não, ele estava hospedado desde o início da semana." Ela balançou a cabeça. "Não tem ninguém nesse quarto há dias." Um arrepio subiu pelo meu corpo. Esperei André sair e fui até a porta do quarto 6. A maçaneta estava fria. Empurrei devagar. O quarto estava completamente vazio. A cama feita, o chão limpo, sem bagagem, sem roupas. Como se ninguém tivesse estado ali. Mas o ar tinha cheiro de vinho e maresia. Fechei rápido e voltei para o meu quarto, tentando respirar. André entrou logo em seguida, sorrindo. "Tá pronta para descer?" Assenti, tentando esconder o pânico. No almoço, minha cabeça girava. Tentei racionalizar. Talvez ele tivesse ido embora de madrugada. Talvez a dona estivesse enganada. Talvez tudo fosse coincidência. Mas, quando voltamos para o quarto à noite, havia um envelope sob a porta. Branco, dobrado. Abri com as mãos tremendo. Dentro, uma única foto impressa em papel comum. Eu deitada na cama, nua, com Lucas ao meu lado, dormindo. A foto tinha sido tirada do alto, de algum ponto do quarto. O ar me faltou. André estava no banheiro com a porta fechada. Corri até a janela, olhei para a varanda, para o mar, para qualquer lugar. Nenhum sinal de movimento, nenhum som além do vento e das ondas. Guardei a foto na mala, o coração disparando. Minutos depois, André saiu do banheiro secando o rosto. "Tá tudo bem?" perguntou, me observando. "Tá", respondi, a voz falhando. "Só tô cansada." Ele me encarou por um instante, longo demais. Depois, apenas sorriu e apagou a luz. Fiquei ali deitada, com o corpo tenso, o coração batendo forte demais. Cada vez que ele se mexia ao meu lado, eu pensava que ele sabia. Mas o pior foi no dia seguinte. Enquanto tomava café, meu celular vibrou na mesa. Era um número desconhecido. Abri a mensagem e quase deixei o aparelho cair. Uma nova foto. Fez olhando para a varanda, tirada do lado de fora. A legenda dizia apenas: "Você estava linda naquela noite." Depois da primeira foto, eu sabia que tudo tinha mudado. Pensei em apagar a mensagem, em fingir que nunca tinha recebido nada. Mas o simples fato de alguém ter estado dentro do quarto, tão perto de mim, me deixava doente. Eu não sabia se o que me assustava mais era o risco de André descobrir ou o de ele já saber.
Passei o resto do dia tentando agir normalmente. Fui até a praia com ele. Almocei com um sorriso forçado. Falei sobre trivialidades. André parecia calmo demais, atento demais. Às vezes, eu o pegava me observando com aquele olhar analítico, como se tentasse decifrar cada gesto meu. À noite, esperei ele dormir e apaguei todas as mensagens do celular. Mas minutos depois, outra chegou. Está mentindo bem. Ele quase acredita. O sangue gelou nas minhas veias. Corri para a varanda, olhei para todos os lados. Ninguém. O vento frio cortava o rosto e o som das ondas parecia mais alto, mais agressivo. Quando voltei para o quarto, André estava acordado, sentado na cama. "Tá tudo bem?" perguntou com aquela voz calma demais. Eu achei que tinha ouvido um barulho. Menti. Ele me encarou por longos segundos antes de dizer: "Aqui é bem silencioso. Qualquer coisa parece barulho." Virei o rosto, fingi procurar algo na mala. E foi aí que percebi. O envelope da foto tinha sumido. Fiquei paralisada. Revirei a mala disfarçadamente, mas nada. André bocejou e deitou de novo, como se não tivesse notado, mas eu sentia que ele sabia. Na manhã seguinte, enquanto eu tomava café, o celular vibrou novamente. "Você ainda sente falta dele?" Olhei em volta, tentando disfarçar o tremor das mãos. André, sentado à minha frente, observava o mar pela janela, aparentemente distraído. "Clara", disse de repente, "você tá diferente." Meu coração disparou. "Diferente como?" Ele deu um meio sorriso. "Não sei. Parece cansada, ou talvez nervosa. Deve ser o calor", murmurei sem encará-lo. Ele apenas assentiu, mas o olhar não saiu de mim pelo resto da refeição. À tarde, decidi ir até a recepção perguntar novamente sobre Lucas, fingindo curiosidade casual. Doralice estava sozinha, dobrando toalhas. "Dona Doralice, tem certeza de que o quarto 6 estava vazio?" perguntei. Ela suspirou, franzindo a testa. "Tenho, sim. Por quê?" "É que acho que eu vi alguém lá outro dia. Deve ter sido o vento, ou o pessoal da limpeza." Ela deu um sorriso gentil, mas o olhar parecia desconfortável, como se quisesse encerrar o assunto. Voltei para o quarto com a sensação de que algo estava fora do lugar. Quando entrei, André estava mexendo no meu celular. "O que você está fazendo?" perguntei com a voz mais alta do que pretendia. Ele levantou o olhar, calmo. "Tava tocando. Pensei que fosse importante. Peguei o aparelho da mão dele. Não havia ligação perdida. Só o histórico de mensagens apagado. Era só um engano", murmurei. Ele me observou por um tempo. Depois disse, num tom quase gentil: "Clara, você confia em mim? Não confia?" "Claro que sim." Ele sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. "Que bom, porque eu te amo. E não gosto quando parece que tem algo entre a gente." Fiquei em silêncio. André se aproximou. Passou o dedo pela minha bochecha. O toque dele era suave, mas frio. "Você anda dormindo mal", sussurrou. "Não quer me contar o motivo?" Balancei a cabeça. "Só cansaço." Ele se afastou, satisfeito com a resposta, e saiu para caminhar. Assim que a porta fechou, minhas pernas fraquejaram. Minutos depois, outra mensagem chegou. "Ele está se divertindo com isso." Eu não sabia o que pensar. Abri a janela tentando respirar. Olhei para a praia. Nenhuma figura conhecida. Nenhum sinal de Lucas. Passei a tarde trancada, tentando entender. Se Lucas tinha ido embora, alguém ainda estava com o meu número. Alguém que sabia tudo. Talvez um funcionário, talvez outra pessoa que tivesse visto. Mas por quê? Quando André voltou, parecia mais leve. Trouxe uma garrafa de vinho e insistiu para jantarmos no quarto. Aceitei, porque recusar qualquer coisa dele parecia perigoso. Durante o jantar, ele falou sobre a vida que teríamos quando voltássemos. Disse que queria vender o apartamento e procurar uma casa maior, em algum lugar mais isolado. "Acho que você precisa de silêncio, Clara", disse, servindo o vinho. "Eu também. A gente pode recomeçar do jeito certo." Assenti, sem responder, mas a frase ecoou na minha cabeça. Do jeito certo. Horas depois, quando ele dormia, o celular vibrou novamente. Uma nova mensagem. "Você acha mesmo que ele não sabe?" Senti as mãos tremerem. Fui até o banheiro e tranquei a porta. Abri a mensagem seguinte. Era uma foto, minha, tirada pela fresta da porta enquanto eu e André jantávamos. O celular escorregou das minhas mãos.
De repente, ouvi passos do outro lado da porta. Devagar, calmos, se aproximando. Clara, a voz dele baixa, quase um sussurro. Tá tudo bem aí dentro? Engoli o choro e respondi. Tá, já vou sair. Você demorou, ele disse, e o som dos passos se afastou. Me olhei no espelho. Eu parecia outra pessoa, o rosto pálido, os olhos fundos. Não era só medo, era confusão. Eu já não sabia o que era real. Na manhã seguinte, quando André desceu para o café, aproveitei para vasculhar as coisas dele. A mala estava trancada com um cadeado, mas no bolso da jaqueta encontrei algo que fez o estômago virar. Um pendrive preto, sem rótulo. Escondi no bolso e desci, tentando parecer calma. Enquanto André conversava com Doralice, inventei uma desculpa e voltei para o quarto. Conectei o pendrive ao notebook que tínhamos levado. Havia apenas uma pasta. Dentro dela, dezenas de fotos. Fotos minhas. Dormindo, tomando banho, caminhando pela praia, conversando com Lucas. E uma no final me fez recuar da tela. Lucas e eu, deitados na cama. A mesma imagem do envelope. Senti as pernas fraquejarem. E então ouvi a voz de André atrás de mim. Tá vendo o quê, Clara? Fechei o notebook num movimento brusco. Ele estava parado na porta, o rosto impassível. Eu só estava olhando umas fotos da viagem. Ele se aproximou, devagar. E gostou do que viu? André, eu tentei falar, mas ele levantou a mão. Não precisa mentir. Eu sei que às vezes você sente falta de emoção, que eu sou metódico demais. Meu coração disparava. Ele encostou o rosto no meu e sussurrou. Mas o que você não entende é que eu também sinto. Fiquei imóvel. Ele pegou o pendrive da mesa, guardou no bolso e sorriu. Vamos aproveitar nosso último dia aqui. E saiu como se nada tivesse acontecido. Quando a porta se fechou, percebi que ele deixara o celular em cima da cama. E na tela, ainda aberta, havia uma conversa. O nome salvo era Lucas. A última mensagem recebida, horas depois do meu último encontro com Lucas. Ela caiu direitinho. Eu já não dormia direito. As mensagens vinham em horários diferentes agora, 2, 3 da manhã, e sempre do mesmo número desconhecido. Nenhum nome, só imagens. O reflexo do meu corpo na janela, o lençol revirado, a marca da aliança no meu dedo. O mais perturbador era que pareciam tiradas de ângulos diferentes, como se alguém realmente estivesse entrando no quarto, enquanto eu dormia. Na manhã seguinte, André me olhava com calma, como se nada estivesse errado. Perguntava se eu queria café, se tinha dormido bem, se o barulho do mar me incomodava. Eu respondia qualquer coisa, tentando esconder o tremor das mãos. Uma noite, decidi vigiar. Fiquei acordada na penumbra, deitada, o celular na mão. Às 2h47 vibrou de novo. Gosto de ver você tentando esconder o medo. Levantei num salto, acendendo a luz. A varanda estava vazia. Corri até a porta, trancada por dentro. Quando me virei, André estava sentado na cama. O que foi? Perguntou a voz calma, mas o olhar desperto demais. Eu achei que tinha ouvido algo. Tentei soar natural. Ele observou o celular na minha mão. Outro sonho? Perguntou. Assenti, mesmo sabendo que ele não acreditava. Na manhã seguinte, fui até a recepção. Doralice estava lá dobrando toalhas, o mesmo sorriso polido de sempre. Doralice, alguém tem entrado no nosso quarto? Perguntei. Ela levantou o rosto. Entrado? Impossível, minha filha. Só vocês têm a chave. Então explica isso. Mostrei uma das fotos, aquela em que aparecia dormindo. Ela olhou rapidamente, sem reação. Pode ter sido reflexo, ou alguma brincadeira de mau gosto. De quem? Insisti. Eu não sei. Mas o André comentou que você anda nervosa. Talvez fosse bom descansar. Aquilo me paralisou. André tinha falado com ela. Mas quando? Sobre o que exatamente? Naquela noite ele ficou um tempo fora do quarto. Disse que ia respirar um pouco, ver o mar. Era algo que fazia quase toda noite, e eu nunca tinha me importado, até então. Esperei uns minutos e peguei o celular. Rolei o histórico das mensagens e percebi que quase todas tinham sido apagadas automaticamente. Só restava uma, com uma localização anexa. O ponto marcado ficava nos fundos da pousada, perto da lavanderia.
Esperei mais meia hora e saí do quarto. O corredor estava escuro, o piso frio e úmido sob os pés. Caminhei devagar até a porta lateral. O som do mar parecia mais próximo. Atrás da lavanderia havia um pequeno depósito. Quando empurrei a porta, senti o cheiro forte de mofo e sabão velho. E lá, encostada na parede, estava Doralice. Ela se assustou quando me viu. "Clara, o que você faz aqui a essa hora?" Eu podia perguntar o mesmo. Ela tentou esconder o celular nas costas, mas a tela ainda estava acesa. Um número sem nome. A mesma sequência de mensagens que eu recebia. "É você." Minha voz falhou. "É você quem está mandando isso. Clara, por favor, me ouve." Ela começou, mas eu já tinha arrancado o celular da mão dela. O histórico mostrava as mensagens enviadas para o meu número. Fotos, textos, horários. E no topo da lista, um contato salvo. André. Senti o sangue sumir do rosto. O som seco atrás de mim me fez virar. André estava parado na entrada do depósito, a luz fraca batendo só de um lado do rosto. "Eu sabia que você viria", disse ele tranquilo, como quem esperava aquilo. Doralice abaixou a cabeça, tremendo. Ela descobriu André. Eu juro que tentei segurar. Ele fez um gesto leve, pedindo silêncio. "Você devia ter me contado antes, Clara." "Contado o quê? Que eu estava sendo vigiada? Que você me trairia se tivesse a chance." Ele disse isso sem elevar a voz, como se anunciasse uma verdade antiga. Eu só precisei te colocar diante dela. Fiquei sem reação. Ele deu um passo à frente. "Antes de nos casarmos, eu já sabia o que você era capaz de fazer." "O que você está dizendo? Você acha que eu não percebia os olhares, as mensagens que você apagava, o jeito que desviava quando eu te perguntava onde esteve? Eu só precisava de uma prova concreta." A mente girava, tentando entender. "Então você pagou ela?" Apontei para Doralice. "Ela e mais alguém." Ele respondeu com naturalidade. Eu disse para ela manter tudo sob controle. O quarto ao lado, as câmeras, as chaves, tudo. Olhei para Doralice. Ela chorava. "Ele me ofereceu dinheiro, Clara. Disse que era só para observar, que não era para machucar ninguém." "E o homem do quarto ao lado?" Minha voz saiu num sussurro. "O Lucas..." André inclinou levemente a cabeça. Ele sabia o papel que tinha que cumprir. "Você só fez o resto." Eu recuei. "Você armou tudo?" "Eu te dei liberdade", respondeu. "E você mostrou exatamente o que eu precisava ver." As palavras dele me atravessaram. Não havia raiva na voz, nem dor. Apenas constatação. Doralice tentava se justificar, soluçando. Ele me fez mandar as mensagens quando ela começou a desconfiar, para manter o jogo. "Cala a boca", André disse, firme, mas sem gritar. "Que jogo, André?" Perguntei, sentindo as lágrimas arderem. "Isso é loucura. É a verdade." Ele me encarou, os olhos vazios. Eu precisava ter certeza antes de me prender a alguém que mentia tão bem. O silêncio que veio depois foi sufocante. O som do mar lá fora parecia mais distante. "O Lucas sumiu", consegui dizer. Você fez algo com ele?" André respirou fundo. "Você não precisa saber o que aconteceu com ele. Só precisa entender que ele não vai voltar." Senti o corpo fraquejar. Doralice baixou o rosto envergonhada, e eu soube, sem precisar ouvir mais nada, que aquilo era verdade. André deu um passo à frente, olhando para mim como quem analisa uma peça que se quebrou. "Agora você entende o que é ser observada, Clara? O que é viver sob o olhar de alguém que não acredita mais?" Fiquei imóvel, o peito queimando. "Você me odeia?" Ele esboçou um sorriso sem emoção. "Eu te amo. Só não suporto o que você me obriga a ver." Ele se virou para Doralice. "Apaga tudo. As mensagens, as fotos. E cuida para que ela não tente ir embora antes de amanhã." Depois saiu, deixando o som dos passos ecoando pelo corredor. Doralice chorava. Eu só obedeci, Clara. Ele me prometeu que era por amor, que ele só queria te testar. Eu nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Mas eu já não ouvia direito. Meu corpo tremia, a garganta seca. Voltei para o quarto cambaleando. No celular, uma nova mensagem apareceu. "Agora você sabe quem manda." Olhei para a janela. O sol nascia devagar sobre o mar, tingindo tudo de dourado. E lá embaixo, na praia, André estava de pé, imóvel, olhando para o horizonte. Ao lado dele, Doralice, de cabeça baixa,
as mãos cruzadas na frente do corpo. Foi nesse instante que eu entendi. Nada do que vivi naquele lugar tinha sido por acaso. Cada palavra, cada olhar, cada toque, tudo fazia parte de um plano que começou muito antes de eu chegar ali. E pior de tudo, ele ainda não tinha acabado. Passei o dia inteiro no quarto, olhando o mar pela janela como se esperasse alguma explicação vir das ondas. André não apareceu até o início da noite. Quando entrou, não disse uma palavra. Tirou os sapatos, acendeu a luz fraca da cabeceira e sentou-se na poltrona, bem à minha frente. Você não vai perguntar onde eu estive? A voz dele era baixa, sem raiva. Não quero saber, respondi cansada. Mas precisa, ele insistiu, cruzando as mãos. Fui resolver o que restava do nosso problema. O coração gelou no peito. Que problema? O homem do quarto ao lado. Ele disse como se falasse de uma peça quebrada. O Lucas. Não consegui dizer nada. Ele apoiou os cotovelos nos joelhos, inclinando-se para frente. Eu tinha sido claro com ele. O tom de voz era controlado, quase frio. O trabalho dele era simples: se aproximar, provocar, medir a tua reação. Só isso. Eu o contratei para testar você, Clara, para saber até onde iria quando achasse que ninguém estava olhando. Fechei os olhos, sentindo o estômago virar. Ele continuou: mas ele ultrapassou o limite. Ele não devia ter te tocado. Não devia ter acreditado que podia te querer de verdade. André apertou o punho. Isso nunca fez parte do acordo. Abri os olhos. Ele estava olhando fixamente para mim, o olhar gelado, calculado. Então, murmurei com dificuldade: foi por isso que você o matou. Ele respirou fundo. Ele me obrigou a isso, disse sem hesitar. Quando Doralice me contou o que aconteceu, eu fui falar com ele. Ele riu de mim, Clara. Disse que você não merecia o tipo de homem que eu era, que te levaria embora. André desviou o olhar, a voz baixa. Ele acreditou que podia tirar de mim o que era meu. O silêncio pesou. Eu perdi o controle, foi rápido. Ele passou a mão no rosto, os olhos fixos no chão. Ele caiu. Eu não planejei, mas o que veio depois fez uma pausa. Hoje passei o dia garantindo que ele nunca mais fosse encontrado. O mar é fundo o bastante para guardar segredos. Um arrepio percorreu minha pele. Você matou um homem, André, sussurrei. Eu corrigi um erro, respondeu sereno. O erro dele e o seu. Aquela frieza me deu mais medo do que qualquer ameaça. Ele se levantou, caminhou até a janela e ficou um tempo olhando o mar. Não vou te culpar, Clara, disse, sem olhar para trás. Você só fez o que sempre faz. Seguiu o instinto. Eu é que devia ter previsto. O que você vai fazer agora? Perguntei. Nada. Ele se virou. O jogo acabou. Então me deixa ir embora. Ele pareceu pensar por um momento. Depois tirou o celular do bolso e jogou no meu colo. Na tela, uma pasta de vídeos e fotos. Eu reconheci o quarto, a cama, o corpo de Lucas. Doralice gravava tudo, disse ele. Era parte do plano, para registrar o comportamento. Meu sangue gelou. Você filmou a gente? Eu não. Ela. Mas eu guardei tudo. Ele cruzou os braços. E agora você entende por que não pode simplesmente me denunciar, não é? Fiquei sem ar. Você acha que eu vou aceitar isso? Você vai. Ele respondeu calmo. Porque se não aceitar, essas imagens vão parar no celular da sua mãe, do seu irmão, talvez até do trabalho. As lágrimas voltaram e dessa vez não consegui segurar. Você é um monstro. Não. Ele balançou a cabeça, quase com pena. Eu só aprendi a me proteger de pessoas como você. Ele pegou o casaco, foi até a porta e disse: amanhã a gente volta para casa. E depois disso, cada um segue sua vida. Eu não quero mais você. Aquelas palavras me atravessaram como um tiro. E as gravações? Perguntei. Estão seguras. Ele olhou por cima do ombro. E continuarão assim enquanto você souber se calar. A porta se fechou. Fiquei ali, sozinha, o som das ondas se misturando ao meu choro. No dia seguinte, ele cumpriu o que disse. Voltamos para a cidade em silêncio. Nenhum de nós olhou para o outro durante as 6 horas de viagem. Quando paramos em frente ao meu antigo apartamento, ele desligou o carro e estendeu um envelope. Está tudo aí, disse. Documentos, assinatura da separação e algum dinheiro. Peguei o envelope sem dizer nada. Antes de sair, ele acrescentou: não tente ser corajosa, Clara.
A coragem para você custa caro demais. Fechei a porta devagar e fiquei parada na calçada, vendo o carro dele desaparecer no trânsito. Nos meses seguintes, tentei retomar a vida. Mudei de número, troquei de cidade, comecei a dar aulas de novo, mas o medo continuava. Cada vez que o celular vibrava, eu prendia a respiração, esperando ver o nome dele. Às vezes, nas madrugadas, recebia mensagens de números estranhos. Está tudo bem, Clara? Saudade do mar? Nunca respondi. Eu sabia que era ele, ou Doralice. Sabia que as imagens ainda existiam, guardadas em algum lugar. Sabia que a qualquer momento, bastava um clique para ele destruir o pouco que me restava. E foi assim que percebi o que André realmente queria desde o início. Não era amor, nem vingança. Era poder. O poder de saber que podia acabar comigo quando quisesse, sem sequer levantar a voz. Eu pensei em denunciá-lo. Procurei um advogado, mas desisti antes da segunda reunião, quando recebi um e-mail sem remetente. Um único anexo, uma foto minha, deitada ao lado de Lucas, o rosto meio coberto pelo lençol. A mensagem dizia apenas: pense bem antes de falar. Apaguei tudo, fechei o computador e pela primeira vez aceitei o silêncio como única forma de sobrevivência. Hoje, um ano depois, ainda sonho com o som do mar batendo na varanda da pousada. Às vezes, acordo achando que ouço o clique da câmera, o eco da voz dele no escuro, mas o pior não é o medo. É saber que, mesmo longe, ele ainda me tem, do jeito que sempre quis. E o mais cruel é que ninguém jamais acreditaria em mim. Gostou do relato? Comente de que cidade está assistindo e se inscreva no canal. Agora vamos continuar com essas histórias arrepiantes. Meu nome é Thalia. Tenho 28 anos e até pouco tempo atrás eu acreditava que tinha dado sorte no amor. Conheci o Enzo em um café pequeno perto do trabalho, quando ele me pediu ajuda para escolher um presente para a mãe. Engraçado pensar que tudo começou justamente por causa dela. Na época, achei doce o cuidado que ele tinha com a Dora. Ele falava dela com tanta admiração, como se fosse a mulher mais importante do mundo. Minha mãe é tudo para mim, ele dizia. Eu achava bonito, até certo ponto. Só que eu não fazia ideia do quanto aquilo significava, nem o quanto essa frase ia acabar me perseguindo depois. No começo, o relacionamento parecia perfeito. Enzo era atencioso, educado, gentil de um jeito quase exagerado. Mandava mensagem de bom dia todos os dias, me buscava no trabalho mesmo morando longe e dizia que sonhava em me apresentar para a mãe assim que ela estivesse bem. Eu nunca entendi o que ele queria dizer com isso. Quando finalmente a conheci, percebi que ela não parecia doente. Pelo contrário, Dora era uma mulher de presença forte, voz firme e um olhar que parecia atravessar a gente. Ela me recebeu com um sorriso educado, mas frio. Disse que eu era diferente das outras. E na hora não soube se aquilo era um elogio ou um aviso. Com o tempo fui entendendo que a relação entre eles era estranha. Enzo era o único filho e Dora sempre dava um jeito de estar por perto. Se a gente ia ao cinema, ela perguntava o horário, o nome do filme, se ele tinha levado casaco. Uma vez, quando voltamos de um jantar, ela já estava na portaria do meu prédio, dizendo que estava de passagem e quis subir para tomar um café. Enzo achou aquilo engraçado, eu achei invasivo. Ainda assim, tentei me aproximar dela. Queria que gostasse de mim, queria que o nosso relacionamento tivesse paz. Aceitei ir aos almoços de domingo, às visitas longas, às histórias repetidas sobre a infância do Enzo. Só que havia uma constante: a forma como ela me observava. Sempre com um ar de avaliação, como se estivesse esperando eu falhar em alguma coisa. Quando ficamos noivos, Dora chorou tanto que eu me senti culpada. Ela dizia que agora o filho dela não seria mais só dela. Eu ri, meio sem graça. Enzo riu também, e o assunto morreu ali. Mas depois percebi que ela não estava brincando. Durante os preparativos do casamento, ela fazia questão de participar de tudo. Quis ajudar a escolher o vestido, o cardápio, até o local da cerimônia. Eu tentava impor limites de forma educada, mas ela sempre encontrava um jeito de se inserir. É pro bem de vocês dois, ela dizia. Eu só quero ajudar.
No começo, Enzo parecia perceber o incômodo. Chegou a dizer uma vez: "Minha mãe é intensa, mas é só o jeito dela." Só que pouco a pouco, ele foi deixando de me defender. Passou a agir como se tudo que Dora fazia fosse natural, até quando ela ultrapassava todos os limites possíveis. A gota d'água veio quando ela insistiu em pagar nossa lua de mel. Eu hesitei. Tentei recusar, mas Enzo ficou ofendido. Disse que ela queria nos presentear. A forma como ele falou, nos presentear, me deu um arrepio que não consegui explicar. Parecia mais uma forma de posse do que de carinho. Acabei cedendo. A viagem seria para uma pousada no litoral, um lugar tranquilo, com vista para o mar. Dora fez questão de cuidar de todos os detalhes da reserva. Ela mesma ligou para a pousada, escolheu o quarto, pagou adiantado. "Vocês só precisam aproveitar", ela disse com aquele sorriso que nunca chegava aos olhos. Quando chegamos lá, tudo parecia perfeito. O quarto era amplo, com varanda de frente para o mar, cheiro de lençol novo e o barulho constante das ondas. No primeiro dia, Enzo estava animado. Parecia o mesmo de antes. Tirou fotos, me abraçou na praia, riu. Mas no segundo dia, algo mudou. Ele começou a agir diferente, mais calado, impaciente. Na hora do café da manhã, reclamou do meu vestido, dizendo que era curto demais. À tarde, pediu para eu não postar fotos sozinha. À noite, se irritou porque eu quis ligar para minha irmã. "Você não precisa falar com ninguém agora", ele disse, a voz seca. Achei que fosse o estresse da viagem, o cansaço, mas o comportamento dele piorou. No terceiro dia, ele começou a controlar o que eu comia. Disse que eu estava exagerando no doce, que isso não era bom para a imagem do casal. Quando questionei, ele só me olhou com frieza e murmurou: "A minha mãe sempre dizia que mulher precisa saber se cuidar." Naquela noite, fiquei acordada por horas, encarando o teto, ouvindo o som das ondas lá fora. Enzo dormia profundamente ao meu lado, como se nada estivesse errado. E eu só conseguia pensar em Dora, na forma como ela sorria, como olhava para mim, como falava por meio dele. No dia seguinte, algo aconteceu que me deixou ainda mais desconfortável. Enquanto tomava café sozinha, o atendente da pousada, um rapaz chamado Kleber, se aproximou. Ele olhou em volta antes de falar, como quem tem medo de ser ouvido. "Moça, posso te perguntar uma coisa?" Eu assenti, meio confusa. "Vocês conhecem bem a dona Dora, né?" Meu coração gelou. "Ela liga aqui todo dia", ele continuou. "Sempre pergunta se está tudo bem com vocês, o que vocês pediram no jantar, se vocês saíram do quarto. Achei meio estranho, mas o seu marido falou que estava tudo certo." Na hora, eu ri, tentando disfarçar o desconforto. Disse que ela era só uma sogra preocupada, mas quando voltei para o quarto, senti uma náusea subir. Enzo estava deitado, olhando o celular. Perguntei se ele sabia das ligações, e ele respondeu com naturalidade: "Claro, eu mesmo dei o número para ela." Fiquei em silêncio, tentando entender se ele estava brincando. Não estava. E foi ali, naquele instante, que comecei a perceber que talvez a viagem não fosse um presente. Talvez fosse só mais uma forma de Dora continuar presente, mesmo longe. Depois daquela conversa com o atendente, passei o resto do dia tentando agir como se nada tivesse acontecido. Mas era impossível. Cada vez que o telefone do quarto tocava, eu sentia o corpo enrijecer. Enzo sempre atendia antes de mim. E às vezes, depois de desligar, apenas dizia: "Era da recepção", com um sorriso que não alcançava os olhos. Naquela noite, eu não consegui dormir. O som do mar, que antes era reconfortante, agora parecia o fundo de um silêncio pesado. Enzo dormia virado para a parede, o peito subindo e descendo devagar. Eu fiquei observando a sombra dele projetada na parede pelo abajur, pensando em quantas vezes Dora devia ter ligado para saber exatamente isso. Se ele estava dormindo, se eu estava acordada. No quarto dia, Enzo começou a ficar mais agressivo. Nada físico ainda, mas o tom de voz dele mudava. Impaciente, frio, como se qualquer coisa que eu dissesse fosse uma provocação. Quando me arrumei para ir até a praia, ele olhou para mim e disse: "Troca essa roupa, tá chamando atenção." Era só um vestido branco leve, apropriado para o calor. Eu hesitei, e ele se aproximou, o rosto sério. "Thalia, eu tô pedindo para trocar." A forma como ele falou me assustou mais do que as palavras em si. Eu o conhecia há quase 3 anos,
e nunca o tinha visto daquele jeito. Troquei o vestido sem discutir. Na praia, ele mal falou comigo. Ficava olhando o celular, respondendo mensagens curtas. Uma hora, notei que ele se afastou para atender uma ligação. Ouvi o tom de voz dele mudar, mais suave, quase carinhoso. Quando voltou, perguntei quem era. Ele respondeu sem hesitar: minha mãe. Foi aí que comecei a perceber o padrão. Toda vez que algo acontecia entre nós, qualquer briga, qualquer desconforto, ele falava com Dora logo depois. E de alguma forma, depois da ligação, ele sempre se tornava mais frio comigo, como se ela tivesse um poder de ajustar o comportamento dele à distância. À noite, resolvi testar algo. Esperei ele sair para comprar algo na recepção e disquei o número do hotel no telefone do quarto. Quando a atendente atendeu, perguntei se alguém tinha ligado para aquele número nos últimos dias. Ela hesitou antes de responder, e o silêncio dela já foi o suficiente. Sim, senhora. A dona Dora liga todos os dias. Hoje mesmo, umas 2 horas atrás. Desliguei sem dizer mais nada. Fiquei parada ali, olhando para o telefone. A sensação era de que o quarto não era mais nosso. Era dela. Quando Enzo voltou, parecia diferente. Tinha comprado uma garrafa de vinho, mas o clima estava pesado demais para comemorar qualquer coisa. Ele tentou me beijar, mas eu me afastei, ainda processando tudo. Tá fria comigo agora? Ele perguntou. Não, só tô cansada. Você anda estranha. Tá escondendo alguma coisa? Respondi que não, e ele apenas sorriu de canto. Aquele sorriso que não tinha nada de ternura. Na madrugada, acordei com um barulho. O telefone do quarto. Olhei o relógio digital na mesinha. 2h43 da manhã. Enzo atendeu antes que eu pudesse me mover. Oi, mãe! O som da voz dele no escuro me paralisou. Ele falava baixo, quase sussurrando. Tá tudo bem, ela tá dormindo. Sim, eu tô cuidando. Fingi continuar dormindo, o coração acelerado. Ele ficou quase 10 minutos ao telefone. E quando desligou, veio até mim e alisou meu cabelo. O toque dele, que antes era terno, agora parecia um gesto de posse. Na manhã seguinte, fingi que nada tinha acontecido. Disse que queria ir até a cidade próxima para comprar lembranças, mas ele recusou. Disse que era perigoso, que eu não devia sair sozinha. Posso ir com você? Perguntei. Não, a gente veio para descansar. Você tá inquieta demais, Thalia. Isso não é bom pra gente. Foi a primeira vez que senti medo dele de verdade. Não por algo que ele tivesse feito, mas pela calma com que dizia as coisas, como se cada palavra fosse planejada por outra pessoa. À tarde, o atendente Kleber me encontrou novamente no café da pousada. Ele parecia nervoso. Moça, me desculpa se eu tô me metendo, mas eu acho que você devia falar com o gerente. Por quê? Ontem, a dona Dora ligou e pediu para colocar a ligação direto para o quarto. Disse que o filho dela tinha autorizado. Eu fiquei sem reação. Ele percebeu o meu espanto e continuou. Eu fiz o que ela pediu, mas depois ouvi um pedaço da conversa. Ela perguntava o que você estava vestindo, se vocês tinham dormido no mesmo quarto. Foi esquisito. Nunca vi nada assim. O chão pareceu sumir debaixo dos meus pés. A ideia de que Dora sabia o que acontecia ali dentro, até os detalhes mais íntimos, me fez sentir invadida de um jeito que não consigo descrever. Voltei para o quarto tremendo. Enzo estava lá, sentado na varanda, olhando para o mar. Quando me viu, perguntou. Conversou com alguém? Não, só desci para tomar café. Você está mentindo. Ele se levantou devagar, se aproximando. Os olhos dele, antes claros e tranquilos, agora tinham algo diferente. Um vazio, talvez. Minha mãe me contou. Por um segundo, achei que tinha ouvido errado. Como assim te contou? Ela me ligou. Disse que você estava falando com aquele atendente, que ele vive te olhando. Senti o estômago virar. Ele continuou. Você devia tomar cuidado com o que fala por aí. Nem todo mundo quer o seu bem. Não consegui responder. Só fui para o banheiro e travei a porta. Chorei baixo, com medo de ele ouvir. O som do mar lá fora, misturado ao silêncio dentro do quarto, criava uma sensação de prisão. Fiquei ali até escurecer. Quando saí, ele já estava deitado, o telefone do lado da cama. Parecia estar dormindo, mas percebi o visor aceso, uma chamada em andamento. E por um segundo, eu juro que ouvi uma voz do outro lado. Uma respiração lenta, seguida de um sussurro quase inaudível.
Boa noite, Thalia. Desliguei o telefone com as mãos trêmulas. Olhei para Enzo, que continuava imóvel, respirando fundo como se nada tivesse acontecido. A partir daquela noite, entendi que eu não estava mais em uma viagem a dois. Eu estava presa num triângulo doentio, e Dora não precisava estar ali para me vigiar. Depois daquela noite, eu não consegui mais dormir direito. O som do telefone, mesmo quando em silêncio, parecia ecoar dentro da minha cabeça. Cada toque que eu imaginava me fazia pular da cama. Enzo, por outro lado, dormia tranquilo, como se nada estivesse errado. Durante o café da manhã, o atendente Kleber evitava cruzar o olhar comigo. Percebi que algo o incomodava, talvez medo de se envolver demais. Quando passei por ele, ele apenas sussurrou: "Se precisar, eu tô aqui." Aquelas palavras me deram uma mistura de alívio e pavor, porque significava que ele também percebia que algo estava errado. Naquele dia, decidi que precisava sair dali. A viagem ainda teria mais 3 dias, mas eu não aguentava mais. Queria voltar para casa, para qualquer lugar onde Dora não tivesse olhos e ouvidos. Esperei Enzo sair para comprar algo na recepção e comecei a arrumar minhas coisas em silêncio, tentando não fazer barulho. Meu plano era simples: pedir um carro no aplicativo e ir até a rodoviária mais próxima. Mas enquanto eu colocava o celular para carregar, vi algo que me gelou. O telefone do quarto, aquele de mesa, estava fora do gancho. Peguei devagar, levei até o ouvido e ouvi respiração. Pesada, constante. Meu corpo travou. Depois de alguns segundos, a voz dela surgiu, serena, como se estivesse na sala ao lado. "Você não devia tentar sair, Thalia." Larguei o fone, o coração disparado. A primeira coisa que pensei foi: ela tá aqui. Saí do quarto, olhei pelos corredores da pousada, mas só vi o silêncio, o barulho distante do mar e uma senhora arrumando flores no saguão. Nenhum sinal de Dora. Quando Enzo voltou, eu tremia tanto que ele percebeu. "O que foi agora?" Ela ligou a sua mãe, ela estava no telefone. Ele me olhou com expressão cansada, quase piedosa. "Thalia, acho que você está ficando nervosa demais. Minha mãe só se preocupa." "Preocupa? Ela está ouvindo tudo o que acontece aqui dentro, Enzo. Ela fala com você de madrugada, pergunta o que eu visto, o que eu como. E qual o problema nisso?" As palavras dele caíram como uma sentença. Ele falou calmo, como se estivesse explicando algo óbvio. "Ela quer garantir que você me faça bem, que você seja certa para mim. É o jeito dela cuidar." Eu me afastei. Ele se aproximou um passo. "Você vai aprender a não esconder nada dela. A gente é uma família agora, Thalia. E família não tem segredos." Aquela frase me fez correr. Peguei a bolsa, o celular e saí pela porta. Senti o vento quente da tarde bater no rosto, as pernas fracas. Atravessei o pátio da pousada, ignorando o chamado dele atrás de mim. Cheguei na recepção e pedi um carro o mais rápido possível. O atendente olhou para mim assustado, talvez pelo meu estado. Quando ele foi digitar o endereço, Enzo apareceu na porta, calmo demais. "Amor, volta pro quarto, vamos conversar." "Não chega perto de mim, Enzo." "Thalia, olha o escândalo que você está fazendo. Vai assustar os outros hóspedes." O carro ainda demoraria alguns minutos e eu não sabia o que fazer. O atendente, nervoso, fingia mexer no sistema. Enzo deu um passo para frente e, nesse momento, o telefone da recepção tocou. Kleber atendeu. Ficou em silêncio por alguns segundos e então olhou para mim com o rosto pálido. "É para você." De algum modo, eu sabia quem era. Peguei o telefone com a mão trêmula. "Thalia." A voz dela soou doce, quase maternal. "Você está deixando o Enzo nervoso. Ele não gosta quando você tenta fugir. Você está doente, Dora." "Não, querida. Eu só sei o que é melhor para o meu filho. E para você também, se me ouvir." Olhei para Enzo. Ele me observava com um sorriso leve, como se aquela conversa fosse natural. "Volta para o quarto," ela continuou. "Vocês têm que terminar o que começaram. O casamento de vocês precisa ser forte. E eu vou garantir que seja." Desliguei o telefone com força, o som seco ecoando no saguão. Kleber deu um passo à frente, ficando entre mim e Enzo. "Acho melhor a senhora ir agora," ele disse firme. Enzo o encarou por alguns segundos, depois recuou. Saí correndo, sem olhar para trás. Entrei no carro e pedi para o motorista seguir sem parar. Só quando estávamos longe, uns 15 quilômetros depois, consegui respirar de verdade.
Fiquei em silêncio durante toda a viagem de volta para a capital. Meu celular vibrava sem parar, mensagens e chamadas de Enzo. Eu não atendi nenhuma. Quando cheguei em casa, apaguei o número dele, bloqueei e fiquei trancada por dias. As primeiras noites foram horríveis. Eu acordava com o toque imaginário de telefones, com o som do mar, com a voz dela ecoando na minha cabeça. Você não devia tentar sair, Thalia. Mesmo longe, parecia que Dora ainda estava ali, me observando através das coisas. 2 semanas depois, recebi uma correspondência sem remetente. Dentro, um envelope pequeno com uma foto impressa. Era eu, dormindo, no quarto da pousada. A foto fora tirada de um ângulo alto, como de uma câmera escondida. No canto inferior, uma anotação à caneta. Agora sim, vocês estão lindos juntos. Levei a imagem para a polícia, mas o delegado disse que sem provas de quem tirou, não havia muito o que fazer. Entreguei o nome da pousada, contei tudo, as ligações, o controle, a perseguição. Eles prometeram investigar, mas nunca me deram retorno. Pouco tempo depois, soube que Enzo e Dora tinham se mudado. Vizinhos disseram que a casa deles foi vendida e ninguém sabia para onde foram. Achei que era o fim. Mas há 3 dias meu telefone fixo tocou de madrugada. Um número desconhecido. Quando atendi, só ouvi respiração do outro lado. Longa, familiar. Pensei em desligar, mas a voz veio, calma, cheia de ternura. Você devia agradecer, Thalia. Foi por minha causa que o Enzo te amou tanto. Desliguei e desde então não consigo mais usar o telefone. Vivo com o celular no modo avião, o som desligado. Ainda assim, às vezes acho que escuto ele vibrar de madrugada, como se alguém insistisse em me lembrar que ainda está ali, do outro lado da linha. E eu sei quem é. Dora não precisa estar presente para me vigiar. Ela só precisa que eu atenda.